Olá, minha gente. Oi! Oi! Calma, gente, é muita emoção. Espera, deixa eu respirar. Ai. Gente, boa noite para quem está entrando. Eu não consigo ver o nomezinho de vocês. A Janaína, Monique. Boa noite para todo mundo. E hoje a gente vai falar aqui. Eu tô com a Renata. Essa é a Renata Garcia. Oi! Eu acompanho o trabalho dela. É linda. Eu conheço a Renata já faz uns aninhos, né, Rê? É, Uns graças bons a aninhos. Deus. A Rê, ela é psicóloga, é coach. O Insta dela é o @taiagora. Então, vocês viram eu marcando aqui. Eu acho que ela deve. Acho que dá para ver também aí, né? É facinho de achar. Vocês conseguem Uhum. acompanhar o trabalho dela lá. E nós vamos falar, minha gente, sobre nada mais, nada menos do que emoções, né? Vulnerabilidade. E aí eu passei para Rê algumas perguntas que vocês deixaram aqui, tá? E claro que a gente vai conversando. Quem não deixou perguntas também pode mandar aqui durante a live, tá? A gente faz o possível aí para responder. Rê, bem-vinda aqui. Estou muito feliz de ter Eu você aqui. também. Eu também, querida. Obrigada, viu? Uma honra estar aqui com você, você sabe. A honra é nossa. E aí, para começar, antes de eu passar a bola para Rê, eu vou falar um pouquinho, porque tem tudo a ver esse papo, gente, agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Julho está sendo, né? Está terminando, mas foi um mês assim muito intenso, astrologicamente falando, né? Com muitos movimentos dos planetas. Teve dois eclipses que mexeram muito com a gente. Mercúrio, que é o planeta que fala da comunicação, né? Da nossa mente, ele ainda está retrógrado em Câncer, que é um signo. Isso é para todo mundo, tá, gente? É um signo que fala exatamente sobre sensibilidade, sobre emoções, e a gente fica como lidar, né? Como lidar com tudo isso? E muitas vezes, eu sempre falo isso aqui, Rê, a importância da gente procurar um profissional se a gente não está sabendo lidar sozinho. Uhum. Sim. E aí esse Mercúrio está trazendo para a gente esse contato com essa vulnerabilidade, com essa sensibilidade, e com tanta, né, energia acontecendo, a gente fica meio, e aí, né? Como fazer, né? Com tudo isso, com tantas emoções, a galera da intensidade também fica Uhum. doida. Desculpa. Então, como é que a gente é, pode começar, né? Como que é o início, né? Como fazer isso, né? Porque tem muita gente, eu falo isso, e para muita gente eu acho que pode até parecer, né, COVID, né? Pô, tem pessoas que realmente têm essa facilidade, né, Rê, Uhum. de sente, de entrar em contato, de falar, não, tô com raiva mesmo, não, tô feliz, tô triste, né? De boa, mas nem todo mundo, né? Então, Nem todo mundo. Ai, se eu falo, eu acho que eu te corto. Eu não ouço você, então tô esperando você acabar. pode falar, pode falar. Não, nem todo mundo, né? Assim, nem sempre a gente consegue lidar com as emoções, porque muitas vezes a gente não consegue identificar direito, né? É um misto de um monte de coisa, muitas emoções juntas às vezes. A gente, né, assim, ai, tô com uma angústia, uma coisinha aqui, mas você não sabe direito o que é às vezes, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente tentar identificar o que dar um nome, assim, né? O que a gente está sentindo? É o quê? É uma angústia, mas é o quê, né? Tentar o mais próximo possível identificar. E aí é assim, prestar atenção no corpo, né? Porque as emoções também têm, elas refletem em partes do corpo também, né? Assim. E então prestar atenção porque às vezes é difuso, parece meio óbvio, como não saber o que está sentindo, mas às vezes é confuso. Então, é o primeiro passo. Depois é assim, é não negar o que a gente está sentindo, né? Olhar para a emoção e aceitar. Porque tem gente, exatamente. Às vezes a gente fala assim, não, pelo amor de Deus, eu não posso sentir mais raiva, porque eu estou aqui meditando no caminho da espiritualidade. Eu quero ser uma pessoa boa, né? É. Então eu não posso sentir mais raiva. Como?
como? Que raiva de estar sentindo raiva, né? E aí, então, o segundo passo é a gente olhar para o que a gente está sentindo e aceitar, né? E acolher e falar assim, tá tudo bem, eu posso sentir raiva, né? Eu posso ter ódio, enfim, inveja, né? As emoções e sentimentos negativos. Porque quando a gente nega, a gente reprime as emoções, às vezes a gente põe para baixo do tapete, finge que não, né, não tá acontecendo, não tá com inveja, não sei o quê, e só aumenta. Porque é como se fosse colocar na panela de pressão, né? Tampa, mas a emoção tá lá. E aí eu brinco, assim, eu tava imaginando uma criança com a mãe no supermercado, né? A criança querendo um doce e a criança fica na barra da saia da mãe. Mãe, 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 mãe. E a mãe pedindo que não tá vendo, que não quer dar. E aí, o que acontece? A criança vai gritando cada vez mais alto, tá chamando mais atenção da mãe, até a mãe olhar. E a gente, é mais ou menos isso, né? A gente com as emoções. É como se a criança fosse as emoções que fica lá, puxando a gente e, né, tá latente ali, tá pulsando até a gente olhar para elas. Então, enquanto a gente não olhar para as nossas emoções, não acolher, não ouvir, elas vão aumentar, vão ganhar mais força, vão ficar afetando mais a gente. Então, esse é o segundo passo. E assim, é o que eu estava falando. Essa história de eu não posso sentir coisas negativas porque eu estou evoluindo, não existe. Você não tem, não existe, né? É uma ilusão a gente pensar que a gente não pode mais sentir, que os evoluídos não sentem, entendeu? Se você não sente emoção, você é psicopata. Não tem, não existe. Né? Então, assim, até Dalai Lama sente raiva, né? O Gandhi sente raiva. E tem até um livro dele que eu indico, que é A Virtude da Raiva, que ele fala que ele sentia raiva. De Mas quem que é? do Gandhi. Aliás, é do neto do Gandhi falando do Gandhi, né? Como Depois é eu te falo. E ele conta isso, que ele sentia raiva, mas ele transformava a raiva. Então, eu acho que é muito mais o que a gente faz com o que a gente sente, né? E não o que a gente sente em si. Porque a gente tem que saber que as emoções, elas vêm para mostrar alguma coisa pra gente. É como se elas fossem sinais, né? Do que a gente está passando, do que a gente está sentindo, do que a gente está necessitando, ou enfim. Elas servem para o nosso autoconhecimento. Então, a gente tem que olhar, tem que aceitar. Terceiro passo, então, você quer falar? É que eu ia falar, não, um adendo. Que nesse momento, né, tem muita gente que vem até mim, uma crenças falando, Meire, tá vindo tudo muito à tona, não tô sabendo lidar, né? Ai, tô com uma raiva, que eu não sei de onde vem. E às vezes é exatamente isso que você falou, um acúmulo. Isso aconteceu comigo faz uns 2 meses. É um acúmulo, você vai guardando, 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 uma hora, e aí você vai implodindo. Uma hora você acaba explodindo, né? Exatamente, exatamente. Assim, se você não cuida, pensa nessa imagem, a criança vai ficar te enchendo o saco, puxando até você olhar. E a emoção é isso. Até a sua saia cair. Exatamente. E aí, o que vai acontecer? Você vai se expor, vai ser muito pior, né? Do que olhar e falar, que foi, minha querida? Me fala, me conta. O que você quer me dizer? E é isso. O que a emoção quer me dizer? Então, acho que assim, depois disso, identificar, aceitar, né? Não negar, acolher. Então tá, vamos cuidar agora dessa emoção. O que ela quer me contar? Né? Assim, quais são os incômodos, os desejos, a necessidade que está por trás dela? E aí, como lidar? Que eu acho que é, né, a principal, assim, que me fala, vivendo a emoção. Simplesmente sentindo a emoção com toda a força e alma. E aí é o quê? Colocar para fora adequadamente. Não é sair batendo e atuando a sua raiva, atirando para todo lado, né? Não é você tendo ataques de choro, né, desesperados em público, mas é assim, é você conseguir colocar realmente, expressar essas emoções de uma forma adequada. Então, por exemplo, eu brinco, né, com algumas pacientes assim. Entra no carro, quando você estiver com raiva, entra no carro sozinha, pega um lugar assim que você vai andar bastante e grita, grita, grita no fundo da sua alma, aquele grito, porque você vai soltar a raiva. Ou então soca uma almofada, vai fazer uma aula de boxe, sabe? Tristeza. Vamos curtir a fossa.
né, na minha adolescência, assim, tinha uma coisa assim que a gente curtia, foto. E aí fala, nossa, não pode. Não, é o contrário. Você tem que, às vezes, encarar e deixar essa emoção ir até o fundo. Porque quando você, né, tá triste, você tem que chorar essa tristeza. Você tem que colocar pra fora. A gente fica engolindo, o que que dá? Dá dor de garganta, dá uma série de coisas, né, físicas, no físico, porque o emocional passa pro físico, porque a gente tá fingindo que não tá vendo. Então, assim, põe uma música bem, aquelas músicas de que você chora, que você sabe que mexe com você. Assiste um filme triste e chora. Escorre na parede. Faz o drama. Chora. Porque assim, vai ser aquele momento seu que você vai chorar, 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 chorar. Aí você vai dormir, aí no dia seguinte você vai acordar meio assim, né? De ressaca, aquela coisa meio assim, mas vai ser o começo da subida de novo, né? Porque você limpou aquele sentimento. Você olhou para ele, você fez ele vir e você limpou. Então, assim, às vezes a gente tem que extrapolar, né? No sentido, nesse sentido adequado, para poder integrar esse sentimento de novo na gente, essa emoção e dissolver, né? Assim, esvaziar de novo o copo, né? Que estava cheio, transbordando, você esvazia. Então, assim, o como lidar com as emoções, gente, é olhando para elas e é lidando, vivendo. E não como fala, descontando no outro, mas é com você mesma, na terapia, ou conversando com um amigo, entendeu? E assim, sempre se pergunte, o que que isso está me trazendo, né? Quando que começou essa emoção? Quando eu comecei a sentir? O que que me fez sentir isso? Quem me fez sentir isso? Por que que eu senti, né? O que que tá por trás dessa emoção? Dessa tristeza, dessa raiva? Porque isso vai mostrando pra gente um pouco da gente, né? É material, ferramenta para autoconhecimento, né? Uhum. Então, tudo é para o nosso autoconhecimento. Então, aproveita e vai vendo, né? Ter emoção negativa não é você ser uma pessoa ruim, né? E nem assim, tô com raiva, tô baixando minha energia, vou atrair tudo de ruim, né? Não é. Desde que você veja logo e elimine logo isso de uma forma adequada. E você não Sim. é ruim porque você tem emoções negativas. Você só é ruim se você atua de uma forma negativa. O que você tem de negativo, né? Negativo, assim, que a gente chama. Mas emoção não tem negativa e positiva, né? Emoção é o que é. Uhum. A gente que acaba indo para a questão do isso é feio, isso é ruim, né? Isso é bonito. Ai, olha que linda que eu tô. Tô ótima hoje, tô me sentindo bem. Daí quando a gente não tá, a gente se sente mal com a gente mesmo. É. Porque eu tô bem, estou evoluída se eu tô amando todo mundo. Agora, o dia que eu tô de TPM, que eu tô com raiva, nossa, sou um espírito do mal. Não é, né? É o isso. E, bom, eu anotei aqui, eu não sei se você anotou as perguntas que eu te passei, mas eu trouxe anotar também. A gente faz essa. Bom, o que fazer com a raiva você já deixou um toque maravilhoso, né, gente? Gritar no carro, espancar o seu travesseiro. Né? Tem, Fazer box. fazer bola, tem aqueles tacos, né, que a gente soca, comprar um daquele lá. É, E aí você canaliza essa energia, porque todos nós, gente, exatamente. e muitas vezes até a gente olha, acho que principalmente a gente que faz né, trabalha, né, com o que a gente trabalha, as pessoas olham e falam, ai, você é uma pessoa tão tranquila, nossa, você me passa uma paz. Eu falo, puxa, Uhum. fico feliz, mas não é sempre assim, não. Exatamente. E a gente passa isso porque a gente consegue integrar o lado negativo. Quando É, você integra todos os seus lados, você consegue estar mais equilibrada e mais, né, em paz. exato, exato. Olha só, é sua mãe, não é, Rê? Quem? O Garcia. É, É sua mãe? Ah, que coisa. Qual que é o nome dela? Lourdes. Ah, essa pergunta é para você. Qual a influência da astrologia nas nossas emoções? Hum. Olha só, Lourdes, minha querida. Bom, gente, então, em relação às emoções, quando a gente fala desse assunto na astrologia, a gente sempre vai falar com a Lua, né? Então, a Lua
mexe com o quê? Com as marés, né? Com as plantações. Então, mexe com a gente também. Então, quando a gente fala das fases da Lua, né, a gente traz aí informações que ajudam a gente. Então, quinta-feira agora é Lua Nova em Leão, né? Então, que legal. É uma fase boa para plantar sementinhas com criatividade. Você é leonina, né, Rê? Uhum. Criatividade, generosidade, alegria, né? Tudo, enfim, tem a ver aí, né, com as energias mais elevadas de Leão. Mas no mapa, por exemplo, no mapa astral, todo mundo tem lá a luinha, né? Qual a lua que você nasceu? Então, isso traz uma informação para a gente dentro do mapa de como a pessoa lida com as emoções dela, né? E das necessidades emocionais da pessoa. Então, por exemplo, quem tem a lua, eu, né? Eu tenho a lua em Gêmeos, né? Então, eu tenho, claro, não é só isso, mas assim, só pincelando, uma das minhas necessidades emocionais é falar, né? A Rê sabe disso, né, Rê? Quantas vezes eu te mandei um áudio? Rê, você me manda meia hora de áudio, Eu adoro. né? E essa necessidade de falar sobre algo que aconteceu ou que está acontecendo, e só eu já me sinto. Mas isso eu acho que acontece com a maioria das pessoas, né? Mas, enfim, é uma das minhas necessidades emocionais, e que a gente entendendo isso, a gente consegue respeitar, né? E falar, puxa, tenho, né, essa necessidade, enfim, né? E vou fazer esse movimento. Mas assim, sempre que a gente fala de emoções dentro da astrologia, é a Lua. Tanto é que eu falei, né? Mercúrio está retrogradando em Câncer, e Câncer é um signo regido pela Lua, né? Por isso que ele também sobre né, dos significados de Câncer é exatamente as emoções, tá? Por isso que estão afloradas. Então a gente está aí nessa. Tanta sensibilidade. Interessante é que assim, né? Eu tenho falado muito dessa nova era, dessas novas energias, essa transformação toda. E isso, o que acontece com toda essa energia nova, vamos dizer, que chega para a gente? Ela sacode a gente, né? Então, tudo isso que a gente foi colocando embaixo do tapete começa a ser sacudido muito forte, né? Por isso que a gente tem não estou dando conta, né? É uma angústia que eu não sei de onde vem, é uma raiva, é isso, é aquilo, né? Mas é como a Rê falou, isso está pedindo o quê? Para que a gente entre em contato, que a Olha, gente, né? Para isso. Tenho mais uma perguntinha aí. Sônia, como a psicologia abraça a astrologia? A ciência deixa guiar-se pelos astros? Como entende isso, Renata? então, até onde eu sei, a psicologia não abraça a astrologia, né? Eu até tô aqui porque eu acho bem interessante a gente fazer esse paralelo, né? Porque a gente pode conversar sobre tudo, você vê. Estou conversando sobre a minha parte, que é emoções, e a Meire sobre a dela, né? Então, assim, a psicologia, assim, a gente tem o Jung, né? Acho que vocês devem ter ouvido da psicologia analítica. Ele é o que mais se aproximou, assim, dessa parte mais mística, né? E a astrologia não é mística, mas, assim, essa parte mais... Então, ele fala do inconsciente coletivo, né? Ele fala de muitas coisas, muitos aspectos que ele traz, arquétipos, tudo. A gente pode fazer um paralelo com até física quântica. Então, o Jung, acho que foi o que mais, que ele era discípulo, aluno e amigo do Freud, que é o pai da psicanálise, que inventou, mais ou menos, né? A psicologia, enfim. E ele é o que mais falou e se aproximou disso, tá? Mas assim, eu já me formei há uns 20 e poucos anos, então até onde eu sei não tem essa proximidade, né? Mas acho que dá pra gente fazer isso, né? Paralelos de coisas, né? E conversar. Eu acho que tem tudo a ver. Tanto, assim, dentro da astrologia, quem que perguntou foi a Sônia? A Tônia. Tem livros, Rê, não sei se você já ouviu falar, tem um livro que fala sobre os elementos, e tem o título Psicologia, Elementos, Astrologia. que fala dos elementos, esqueci, do Arroio, Hum. fala dos elementos e a parte da psicologia em relação aos elementos, né, dentro do mapa, que é fogo, terra, ar e água. E tem um outro livro também,
Eu tô falando dos livros que eu conheço, tá? Mas deve ter mais. Tem um livro que é sobre astrocartografia. Não sei se você conhece, se a galera que conhece, que é um raminho dentro da astrologia que estuda as energias dos lugares onde a gente vai, né? E o autor dessa técnica, ele traz muito um olhar psicológico e é fantástico, gente, é fantástico. Que Enfim, legal. que logo o povo vai juntar tudo isso, porque tudo está tão conectado. Sim, e eu acho que a gente tem que fazer as conexões, né? Olhar por um todo e analisar o ser humano como um todo e as influências todas que, né, que afetam a gente. Então, eu acho, assim, que não é, assim, quando você estuda psicologia, você não estuda nada disso, é isso que eu quis dizer. Mas que é interessante isso, ter livros que fazem essa conexão, porque dá para fazer conexão com tudo, né? A psicologia consegue analisar, entre aspas, tudo e conversar, né? Então isso é muito interessante, é muito legal, né? Pra gente ver. Tá. Vamos voltar pro papo. Bom, você já falou em relação à raiva, né? Ah, olha só, essa pergunta. Eu sei pouco sobre astros, mas tenho tentado manter a mente aberta. Eu vi. Obrigada pela resposta. Beijo, Isso. obrigada pela pergunta. Como pensar um pouco mais em si do que em agradar quem você ama? E aí, galera, como é que. Então, Hum, então, vamos falar sobre isso, né? Eu até estava pensando quando você me mandou essa pergunta assim, até eu queria, né? Eu sempre eu gostaria de conversar com quem pergunta para entender melhor a pergunta, mas assim, por que que você quer agradar o outro? Em primeiro lugar, né? Porque daí já diz muito pra gente. Quando você fala, ai, como é que é a pergunta? Como cuidar de mim? Como é que é mesmo? como pensar um pouco mais em si do que em agradar quem você ama? Isso. Então, quando você pensa em agradar quem você ama, a gente tem que ver, né? Por que essa necessidade de agradar? É, é, Você precisa agradar o outro para gostar de você, enfim, né? Assim, quando a gente fala agradar o outro, significa, assim, né? Meio que implícito, tá? Uma coisa assim. Será que agradando o outro, você não está sendo você? Você está fazendo um esforço para agradar? Você tem que fazer, né? Gastar uma energia. Então, assim, isso tudo já está falando pra gente que talvez você não esteja sendo você. Talvez você não esteja sendo espontânea. Ou talvez essa preocupação seja tão grande que você está precisando agradar o outro, né? E aí está se esquecendo de si. Então, a pergunta é: por que você precisa agradar o outro tanto que você está esquecendo de si? E aí é olhar para essa coisa, como pensar mais em si? Pensando mais em você, né? Então, procurando entender todas essas perguntas, né? Essas necessidades que você tem. Por que que você precisa agradar o outro? Por que que você, e se, né? Você acha que você não se basta? E começar a fazer mais coisas para você se sentir bem, para você ser mais espontânea, ficar mais à vontade. Porque se o outro vai gostar de você e tem que gostar de você, é pelo que você é, espontaneamente, e não pela força que você faz para agradar ele e ele, né, fazer ele gostar de você. Né? Então, assim, eu acho que aí tem a ver com autoestima, com autoconhecimento, né? Assim, É, tá bem ligado mesmo, né? né? Porque eu não sei, bom, não sei a pessoa que fez a pergunta, mas às vezes pode, né, pode ser essa coisa. Porque agradar, eu acho que não tem nada, né, de mal. Claro que a gente gosta, né? Ah, eu vou agradar a pessoa, vou fazer tal coisa, né? Mas a questão é se a gente tá se desagradando nesse agradar o outro, né? Uhum. Acaba se anulando, né? É. Eu acho É, que é isso. É achar o equilíbrio, né? Porque quando você tá bem, você tá automaticamente agradando o outro também, porque você tá sempre feliz, você tá, enfim, sempre não, mas você tá, né? E você tá ok com você. Agora, quando passa do limite, assim, de eu só preciso agradar o outro e eu agrado tanto, fico tão preocupada com isso que eu esqueço de mim, aí que tá o erro, que tá o problema que você tem que olhar,
né? E agradar o outro, tudo bem, a gente é um ser que a gente tem a necessidade de pertencimento, de valorização, de amor, isso é necessidade básica do ser humano. Então a gente tem essa coisa de agradar. Claro, a gente quer agradar quem a gente gosta também. Mas eu acho que é esse o limite, é saber até que ponto você está agradando, porque você gosta, mas não está te fazendo bem, não está te fazendo mal, está te fazendo Uhum. bem porque é uma coisa gostosa. Aí, né? E até que ponto é uma coisa que já tá te fazendo mal, que não é para ser assim. É olhar para dentro. É, exatamente. Para dentro. Bom, e aí tem uma perguntinha. Não sei dizer o que sinto. Sim. Pois é. Eu gosto sempre de pensar o porquê das coisas antes de começar a pensar mais além. Então, assim, Uhum. primeira coisa é assim, você não sabe dizer o que você sente porque você não sabe o que você sente, né? Então, assim, você sabe o que você sente? Você sabe nomear, identificar? Primeira coisa. Ah, tudo bem. Vamos supor que você sabe o que você sente, você identificou. Aí você não sabe expressar, dizer o que você sente. Por quê? É porque o outro não tá te ouvindo, não tá disponível. É porque você tem medo do que o outro vai pensar, do julgamento do outro. Ou é porque você não sabe se expressar mesmo, né? Ou você não sabe dizer em palavras, colocar em palavras o que você sente. E aí, eu acho que tem uma parte que você tem que pensar, assim, nas experiências que você já teve em relação a isso, né? A dizer o que sente, se foi bem recebido ou não. E que você vive e viveu na sua casa, com a família, com os amigos, que assim, muita gente não tem isso em casa, né, de trocarem emoções, dos pais demonstrarem afeto, né? Falarem eu te amo, né? Enfim, trocar mesmo. Então, às vezes, você não aprendeu a falar sobre emoções, você não aprendeu a se expressar e dizer, né? Entrar nesse mundo aí. E pode ter a ver também com medo, né? E com o controle também. De se eu me expresso, eu tô vulnerável. E aí tem a ver com a vulnerabilidade, que é outro ponto, né? Então, assim, eu acho que tem a ver com autoestima, com autoconhecimento e com essa vulnerabilidade, que é assim, quando eu expresso o que eu sinto, não é que eu não sei, é que eu não tô conseguindo destampar, né? Aquela coisinha que tá me prendendo para dizer o que eu sinto. Por quê? Porque quando eu digo o que eu sinto, eu fico vulnerável, eu fico na mão do outro, eu arrisco, né? Assim, eu assumo uma posição de abrir meu coração, de estar lá, aberta, exposta, né? E aí tem a ver também com como você sente que o outro acolhe o que você fala, né? Que é um Hum. pouco que eu falei dos pais e da história pregressa, assim. Se o outro está disponível para te ouvir, se você sente que você é acolhida quando você fala sobre seus sentimentos com quem quer que seja, né? E aí é ir treinando. Aí a sua parte é assim, além de identificar o que você sente, é ir treinando, assim, identificando e depois, assim, descrevendo para você mesma o que eu tô sentindo. Física e emocionalmente. E aí, eu gosto sempre de dar, assim, falar para escrever mesmo. Porque a escrita é terapêutica, né? Você já vai elaborando, você já vai. A gente Adoro. adora, né? A gente adora. Então, escreve. Começa a fazer esse exercício assim, todo dia um pouquinho, ou na hora que você tá sentindo mais forte ali a emoção. O que eu tô sentindo? Como se eu estivesse contando pra alguém, pra você mesma, né? Ah, tô sentindo uma dor no peito, tô irritada, tô agitada. Porque às vezes a gente não sabe assim dizer, estou, sei lá, triste, né? Mas assim, tô angustiada. E vai descrevendo, descreve o que você conseguir. Então vai treinando mesmo. É um exercício de treinar, como se fosse uma criança aprendendo a falar sobre, descrever um objeto. Ela não tem direito às palavras, não conhece ainda vocabulário. É o que você vai fazer. Se for o caso, né, de você não estar sabendo lidar com isso porque você não sabe se expressar, sei lá, não sabe, né? Então, e aí chega num ponto que de repente você ou vai conseguir começar a falar com o outro, ou se ainda não passou do medo, ainda tá insegura, começa a escrever uma carta para esse outro, contando o que você sente. Se você vai entregar ou não,
né, são outros 500, mas assim, escreve. Para você ir treinando e para você ir elaborando e aprendendo a se expressar, a dizer o que você sente, né? Uhum. E é interessante porque quando você faz isso, né, você tá, como fala? Mesmo se você falar alto, você mesmo, né, como se você estivesse falando com outra pessoa, você Uhum. tá sorrindo, né? Então, caem fichas, né? Você fala, peraí, acho que não é bem isso, é aquilo, né? Então, é um exercício maravilhoso. E tudo isso, gente, que a Rita está colocando, isso é muito lindo, porque é autoconhecimento puro, é a gente se olhar, né? Porque eu sempre falo, né? O nosso olhar físico, né? Ele está sempre para fora, então a gente está sempre enxergando lá fora. A Uhum. gente tem mesmo, né? Essa agora, né? Nos últimos anos, graças a Deus, que essa questão de se olhar tem vindo mais forte, né? Mas o nosso olhar está sempre lá, a fulano, ciclano. Mas o que que o outro está despertando, né? Aqui, como é que eu estou lidando com isso, né? Pois é. Exatamente. Exatamente. Eu gostei dessa explicação. Porque é isso. Os ouvidos, eles são, né, uma coisa para dentro, óbvio. Então, primeiro vai para dentro. O olhar já é, né, pegando. Enfim, quando a gente fala, a terapia é terapêutica, né? Funciona por causa disso, porque você está falando alto. Não é nem questão do terapeuta em si, é você estar se ouvindo. Então, o falar e o Uhum. escrever são muito terapêuticos. Então, escreve, depois lê alto essa cartinha das emoções, essa cartinha para o outro. Ou vai na terapia, né? Mas Vai. assim, por Recomendo. favor. Maravilha. Entendimento que eu falo, pelo amor de Deus. É. Exatamente. E é isso. E aí, nesse ponto aí, testando seus limites, vendo até onde você consegue falar, se expor, até onde você aguenta, né? Porque às vezes você não está se expressando porque você não está aguentando, porque você não foi educada para isso, porque você teve experiências só ruins de quando você se expressou. Então você se fechou, embotou. Então agora você tem que ir aos pouquinhos e pegando essa segurança de novo. Então aí testando e confiando no que você tá vendo, o que você sente e aos poucos expondo para o mundo, porque talvez o problema seja o medo de expor e não o que você sente em si. E aí também largar a mão, largar a mão não, mas assim, ir afrouxando a mão do controle, né? Sim, Porque também tem a ver com controle, né? É verdade. né? Mandaram aqui algumas perguntinhas. Vamos lá. Calma, gente, Mas, calma. É a Josiane mandou, Josi Bueno. Qual a relação do meu julgamento do outro com relação a mim? O que eu vejo de errado no outro está errado em mim? O que me incomoda no outro existe em mim? Existe essa relação? Rê! você quer falar? Então, essa é a história da sombra, né? Do Sim, nosso Jung, sim, falando em Jung. falando de Jung, né? Tem até, bom, livro do Jung eu não conheço, mas tem aquele da Debbie Ford, né? O Sim, lado dos buscadores da luz. sim. O Encontro com a Sombra também tem dois dela, né? Eu Tem vi uma documentário no YouTube, que é o mesmo nome. Fantástico, recomendo. um documentário mesmo, desculpa. Chama a mesma coisa, o Encontro com a É o Sombra, é uma efeito coisa sombra. assim. Acho que é Oi? o efeito sombra, acho que é isso. O É Efeito que faz Sombra, é tanto isso. tempo. É porque tem um livro com esse mesmo nome, aí o outro é o lado sombrio. Então, assim, essa é a questão básica. Não é tão simples preto no branco. Tudo que você vê no outro é seu exatamente igual. Não é. Mas tem o que você vê, não. O que te incomoda, o que tem uma reação forte em você, emocional, tem a ver com coisas suas. Se você olha para uma pessoa, uma criança não, que a gente é adulto, vamos falar. Se você olha para uma pessoa, sei lá, que tá, não sei, que é metida, né? E tá toda lá metida e tal, e não te incomoda, tanto faz. Agora, se você olha para uma pessoa metida e te incomoda muito, você fala, ai, que menina ridícula, ai, que raiva, não sei o quê.
tem alguma coisa sua aí. Não é dizer que você é metida também, mas você não sabe. Que você tá escondendo que você é metida. Não é, mas tem alguma coisa. Aí você tem que investigar a situação, o que te incomodou, o que ela fez que te incomodou, por que, né? Que tem a ver com você. Então, assim, às vezes é porque quando ela foi metida, vou dar uma viajada, um exemplo, né? Quando ela foi metida, todo mundo olhou para ela e ela chamou atenção. E aí ela ganhou o que ela queria, conseguiu lá o que ela queria na loja, por exemplo. E você ficou com raiva disso, porque não, a pessoa metida consegue o que quer, e como assim? E aí você vai vendo em você sei, ou que você tem crenças e não consegue, que você fica com raiva dessas pessoas que conseguem tudo muito fácil, enfim, tem muito Sim. mais aí para ver. Mas É assim, profundo, né? é profundo, tem que ir interpretando, tem que ir perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, até você ir cavando. Então, assim, não dá para te falar de pronto, mas o que eu digo é assim, tudo que te traz, que dá na gente reações fortes emocionais, assim, de raiva, de tristeza, tem a ver com a gente. Positivas também, Rê. Positivas também. Quer dizer que a gente tem ativo em potencial também? Tipo, Também. Ou assim, ou você tem e não sabe que tem, então é em potencial. Ou você tem e nega, que também não deixa de ser, não sabe, né? Mas assim, na verdade você botou ali na sombrinha. E assim, a sombra pro inconsciente, pro Jung, ele dizia que tinha a ver só com o lado mais negativo mesmo. Só que assim, no popular que a gente fala de sombra, tem a ver com o que está fora da luz. E sombra, assim, a gente liga com o inconsciente, que é aquele lugar hum, da mente que a gente não tem contato, tá tudo guardado. Então, a gente pode ter no inconsciente, pode não, a gente tem no inconsciente muita coisa positiva também, né? é. Muita coisa que a gente não enxerga, que a gente tem. Então, assim, às vezes o que por exemplo, do lado positivo, né? Uma pessoa que você admira demais, sabe que você fica até encantada, assim, nossa, essa pessoa é maravilhosa. O que é nela que é maravilhoso, que te encanta? Vamos ver o que tem ali que faz, ressoa com você. Você tem alguma coisa disso? Então tem sim os dois lados, não é só o negativo, não. É. Bom, muito bem, entendi. Esse assunto é maravilhoso, eu É adoro. muito. Ficou A Ju, claro, Josi? a Ju tá aí. A Ju tá aqui? Já, Oi, Juju. é, Ah, eu vi. Oi, já. Ju. Como não ser, como não ser tão vulnerável às pessoas que sempre te jogam para baixo? Eu falo, mas não adianta falar. Como não ser tão vulnerável? Fala ou deixa para lá. Brasil. Então, né? é, Vamos falar sobre ser vulnerável, né? Assim, eu acho que aqui isso quer dizer ser suscetível, né? Ser afetada pelas críticas, né? Assim, mais nesse sentido, né? E aí eu acho que é você saber, em primeiro lugar, você ter consciência do que você é, de como você é, do que você tem de positivo e negativo. Porque quando a gente sabe, por isso que a gente fala também na importância de integrar as emoções negativas. Porque quando a gente sabe o que a gente tem de positivo, de negativo, a gente aceita, o outro não afeta tanto a gente. Porque a gente sabe que a gente tem, tá tudo bem, a gente aceitou, né? Agora, quando o outro afeta a gente falando alguma coisa, porque é aquela história da Josi lá em cima. Você tem que ver por que tá te afetando tanto. Será que tá pegando num ponto ali que você jogou para baixo do tapete? Né? Né? Por que essa opinião desse outro tá te incomodando, tá te afetando, tá te deixando mal? Que lugar esse outro tem na sua vida? Então, eu acho que são muitas coisas, né? Assim, e não adianta às vezes você falar como você tá falando, né? Para de falar, ou brigar, ou deixar pra lá, porque já incomodou, já tá aí dentro. Se você agora não lidar com isso, é como eu falei, vai ficar te incomodando até você olhar. E vai crescer o sentimento de baixa autoestima, porque você vai começar a se convencer ou ficar em dúvida daquilo que o outro falou, se é verdade ou não, dúvida do seu merecimento. Então é importante você se bloquear. E para se bloquear é você ter consciência, ter clareza do que você tem, de quem você é, do que você, né, até onde você pode, enfim. E aí, quanto mais a gente tem autoconhecimento, menos os outros afetam a gente, porque a gente já sabe da gente, né? Uhum. Eu acho que é esse o ponto. O autoconhecimento ajuda para isso.
Exato. Porque aí a gente não entrega tanto, né, o nosso poder para o outro, né? Não que a gente não vai entregar, porque acontece. Sim. E Porque até assim, morrer, a gente vai estar sendo afetado pelo outro, aprendendo, e aí você cura uma coisa, surge outra, porque é isso, a gente está sempre mudando e tem coisas negativas, negativas não, tem coisas que a gente põe no inconsciente, que a gente não enxerga mesmo, né? Então, assim, sempre o outro vai incomodar de alguma forma, mas aproveita que o outro está incomodando para aprender sobre você. Eu sempre falo isso, ai, que lindo. né? Aproveita que o outro está te incomodando para aprender sobre você. Vou fazer Então um tá, ele card. tá me incomodando, o que que eu vou fazer com isso, né? O que que eu vou trazer de positivo para mim com isso, né? Peraí, tem uma outra pergunta da Sônia, Hum. sem querer ser comprometida. Mas, gente, a conversa é nossa. Falando de astros e emoções, o que significa ser câncer com ascendente em peixes? Olha, muitas emoções aí. Claro que são só, assim, né, um pedacinho do mapa, mas tanto câncer quanto peixe são dois signos de elemento água. Segura minha mão que eu te entendo. Eu também sou signo e ascendente também em água. Isso traz para você, Sônia, só um resuminho do resuminho, porque é óbvio que a gente tem que ver o resto do mapa. Mas isso mostra que você tem uma sensibilidade muito forte e que existem duas escolhas básicas, tanto no signo de câncer quanto no signo de peixes. Você quer ser esponja ou você quer ser filtro, né? Você vai ser esponja, sugar tudo, ou você vai filtrar, né? Por conta dessa sensibilidade, né? E aí entra num assunto aqui, Rê, Hum. muito interessante, né? Existe essa coisa de, eu sou mais sensível, fulano é insensível. Todo mundo tem sensibilidade, né? Todo mundo. Só que cada pessoa demonstra isso, acho que de uma forma, né? E eu falo isso por mim mesmo, né? E muitas vezes a gente se incomoda de falar, o outro é insensível porque ele está demonstrando errado, Uhum. né? Mas na verdade a gente quer que ele demonstre igualzinho o que a gente está demonstrando, Sim. né? Olha, isso é polêmico. É polêmico. Mas é isso, a gente vive a nossa vida de acordo com o nosso ponto de vista, com as nossas É, experiências, com o olhar que a gente tem para o mundo. Então, às vezes não, quase sempre a gente esquece disso e projeta no outro o que a gente faria, como eu reagiria, como eu sentiria, como eu me expressaria, e o outro não faz, porque o outro não é igual a gente, o outro não tem a bagagem que a gente tem, as vivências que a gente tem, não teve educação emocional que a gente tem. Então, assim, ele tem outro jeito de ser. Mas a gente espera isso do outro, e o que acontece? A gente cria rótulos, julga, dizendo que é insensível, não sei o quê. Às vezes não é que é insensível. Ele só sente de forma diferente. Porque o insensível é não sentir, né? Sem sentimento. Não é. Cada um tem um jeito de sentir. E tem a ver com isso que a gente falou. Experiências, né? O jeito que foi educado em relação a sentimentos, a emoções, tudo que já passou, e aí como você reagiu diante das coisas que te aconteceram, porque às vezes a gente tem traumas ou tem muita coisa, reage de uma forma que a gente se fecha, cria barreiras, né? Aquela pessoa roubou, aquela pessoa que não sabe falar de sentimento. Não é que ela não tem, gente, ela tem, mas ela não sabe falar, como a gente estava falando agora há pouco. história, às vezes, dela, né? E Não isso tem traz. muita coisa. Então, é um julgamento nosso, mas que não é verdade, né? Geralmente não é verdade, porque a gente está partindo do nosso olhar, do nosso lugar. Então, mas também é verdade que cada um tem um jeito de reagir ao mesmo fato, né? É, Você pode ter sofrido o mesmo acidente da pessoa. Você pode ter perdido a mesma parente, sei lá, sei lá. Cada um vai ter um jeito de reagir. Porque vai fazer sentido aquilo para a pessoa de um jeito diferente também, vai pegar em pontos diferentes. E aí tem a ver, eu já vou juntando tudo, né? E aí tem a ver com o que a gente fala de sombra, de que pega em você de uma forma diferente, o amor que você sentia, a relação que você tinha pela pessoa, enfim. Então, sim, a gente tem cada um jeito de reagir. Mãe de gêmeos. Então, assim, nasceram na mesma hora, do mesmo jeito, são cuidados do mesmo jeito, né? Porque a gente pode falar irmãos, mas cada um tem diferença de anos. Mas gêmeos, por exemplo. Mas mesmo assim, eles são diferentes. Tem jeitos diferentes de lidar com as coisas, de reagir. Então é isso, né?
Cada um tem o seu jeito também, não só com a história, com tudo que acontece do externo, de reagir ao externo. E aí é uma coisa da pessoa. Cada um. É. Oi, Cada- Ju. Olá, Juliana. E aí, deixa eu... Que horas são? Vocês têm até meia-noite aqui. A Sônia não, porque já é 1 hora em Londres. Gostar muito. Oi, Sônia, não tem problema. Eu vou deixar a live sim, fica tranquila. Amanhã você termina. É, porque aqui a gente fala, né? A gente fala bastante. Bom, tem uma pergunta. Ah, tá. Como lidar com as emoções dos outros? Então, Olha, Ju, gente. Fazendo a fofoca. fofinho. Vamos falar sobre a emoção do outro, né? Em primeiro lugar, você não tem que dar conta da emoção do outro, certo? A emoção do outro é do outro, você não é responsável, mesmo se você teve uma participação para causar essa emoção do outro. Então, em primeiro lugar. Mas eu entendo que, assim, talvez você esteja dizendo, por exemplo, quando a gente vê alguém sofrendo, que a gente gosta muito, e a gente quer ajudar, né? Então, assim, o que a gente faz? A gente se vê compelido, às vezes, a ajudar o outro. E aí, ele dá nesse sentido, né? Como eu posso ajudar e tal. Se for nesse sentido a sua pergunta, que a gente quer amenizar o sofrimento e tudo, eu acho que, assim, o melhor a fazer nesses casos, que a gente quase nunca faz, até com filho, sabe, sobrinho, neto, enfim, é acolher essa emoção. É o que a gente estava falando para fazer com a gente mesmo, com as nossas, né? Então, assim, em primeiro lugar, deixa a pessoa falar sobre a emoção, sabe? Se você quer ajudar mesmo, você tem que estar disponível para ouvir, né? Então, assim, recomende terapia, claro, porque também ninguém precisa ser, né, escape não, depositor de tudo do outro, né? Você também não pode, mas assim, deixa a pessoa falar bastante. A nossa tendência, às vezes, principalmente com quem a gente gosta, às vezes quando o outro começa a falar, tá triste, nananã, a gente fica ansioso, fica angustiado pela pessoa e a gente corta, né? Ah, imagina, mas isso vai passar, tá tudo bem, não, vamos olhar o lado positivo, não sei o quê. Isso não ajuda a pessoa quando a pessoa tá precisando, quando ela Isso tá não com é. problema. Não é legal, né? Porque assim, você vai estar, na verdade, lidando mais com a sua ansiedade e angústia de estar vendo o outro mal. E você vai estar cortando a possibilidade do outro ventilar. Ele precisa, nesse momento, ventilar o que ele está sentindo, tá? O ideal, é claro, gente, é terapia. Hã? Ventilar o sentimento. E a Botar emoção. para fora, né? O sentimento. Então, primeira coisa, tá? Se colocar disponível para ouvir. Depois, e assim, claro, mostrando que você tá apoiando, ó, tô aqui para você e tal. E aos poucos, né, conforme vai passando, a pessoa vai ficando mais calma, tal, você pode sim começar a introduzir uma coisa de tentar mudar a visão dela. Mas eu acho que assim, principal é deixar ela falar, sabe? Não vir com soluções prontas, com alternativas, com imagina, sacode a poeira, levanta. Porque nesse momento a pessoa não tem forças para isso, ela não quer isso, ela precisa falar, botar para fora, ela precisa elaborar. E a gente elabora falando, como a gente falou, né, agora há pouco disso. E o problema, eu acho, que é assim, é pensar se você tem possibilidade de ajudar essa pessoa nesse momento. Porque é isso, quando a gente vai falar com alguém que vai começar a falar do que tá sentindo, e às vezes é triste, é pesado, enfim, porque você vai estar, né, sentindo também pela pessoa. Às vezes a gente não está preparado para acolher direito esse sentimento, né? Não está preparado porque a gente não consegue acolher o nosso, então. E a gente se mistura, né? É. E a gente acaba querendo encerrar o assunto, mudando, né? Desse coisa. Então, assim. Então, primeiro a gente tem que saber o nosso limite, saber se a gente aguenta mesmo, porque você não vai abrir essa porta e depois o que você vai fazer com isso também? Então, o ideal realmente é você dar um apoio e falar, vamos procurar terapia juntos, eu te ajudo. Se for uma coisa, sabe, realmente que você vir que ela tá precisando, porque precisa ser uma pessoa que tenha essa estrutura, né? Que tenha também distanciamento emocional. Porque é difícil, né? Uma pessoa tá falando lá, poxa, eu tô aqui pensando em coisas horríveis na minha vida e você
né? Você não aguenta. Então, assim, para ajudar os outros, às vezes, primeiro, você tem que estar bem. Você tem que saber que você está disponível, né, para ajudar. E assim, saber que você não é responsável pelo sentimento do outro, porque é do outro, mas você pode ajudar nesse sentido, tá? Se colocar. Oi, Travou e voltou. voltou? Voltou. Travou, pois é. Depois eu até indico, eu escrevo os livros, mas assim, tem um livro que chama Comunicação Não Violenta, que ele fala exatamente disso. Tô falando e eu tô pensando no livro. Não é? Porque é isso. Ele fala muito sobre Ele isso, fala né? disso. Exatamente. Ouvi. Muito bem. E é interessante, né, Rê? Eu acho que quando a gente. É uma. Como é que fala? É uma conexão mesmo da gente. Quando a gente vai aprendendo a entrar em contato com o que a gente sente, a respeitar as nossas emoções, a gente também, né, vai aprender, vai, não sei se aprendendo, mas vai conseguindo, né, também olhar para o outro com esse acolhimento, né, com o que a gente faz com a gente. Agora, eu não sei se, acho que deve ter alguma coisa a ver dentro da psicologia, né? Eu acho que talvez algumas pessoas elas não conseguem lidar com as emoções das outras exatamente porque não sabem lidar com as delas. Então, tipo assim, não tô dando nem caminho, meu, bola pra frente, sai daí. O que você tá fazendo? Exatamente. Por isso que você precisa estar preparado. Você tem ter conseguido lidar um pouco com a sua também. Você ter como fazer esse acolhimento, essa contenção do outro. Se você não consegue nem com você, você não tente fazer com o outro. Vai atrapalhar. Da Entendeu? BO. É isso mesmo, né? Primeiro você. Então, gente, é isso que a gente sempre fala: autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Ajuda pro resto, te dá a base para todo o resto, para você até ajudar o outro. Que é aquela história do avião. Coloca a primeira máscara em você, para você ajudar o outro. Isso serve para tudo. Enquanto você não tiver a base, não souber, não tiver forte, não tiver clareza sobre o que você sente, taranã, taranã, você não consegue fazer isso com o outro, ajudar o outro, falar com o outro, pedir pro outro. Não consegue, né? Assim, fica difícil. Então, minha gente, é isso. Vocês, ó, a maioria das pessoas que faz mapa comigo, eu falo, ó, tem uns aspectos aqui que você não souber lidar, você já procura terapia. Porque é difícil. E é muito importante isso, porque depende da criação da pessoa, né? A gente tem essa coisa de, eu tenho que, não, eu vou resolver sozinho, né? E como a Rê falou, isso às vezes acaba somatizando no nosso corpo, né? Aí o corpinho dá sinais, ele fala assim, não, meu filho, você não vai lidar sozinho, você precisa de ajuda. Uhum, uhum. E aí, a última pergunta que a galera fez é como cuidar das nossas emoções? Eu lembrei com essa pergunta, acho que eu já vi isso acho que no Facebook, né? Que você é como uma plantinha, né? Você já viu isso? Que tem que Uhum. regar, podar, nananã, E né? cuidar das emoções, né? É, Então, um pouco, o manual que serve para todas, o que a gente falou lá no começo sobre a raiva. Serve para todas. Como cuidar das emoções? Vivendo as emoções. Não botando para baixo do tapete. Chorando o que tem que chorar. Explodindo de uma forma adequada o que tem que explodir. Então, assim, aqueles passos. Identificar a emoção, não negar, aceitar, acolher e viver. E aí você vai arranjar seu jeito de viver essa emoção, né? E claro, sempre se perguntando o que ela me traz e tudo. Então, assim, cuidar das emoções é como cuidar de uma plantinha que você quer que viva bem, saudável. O que você vai fazer? De vez em quando a plantinha vai estar lá pedindo água, você vai dar água. De vez em quando ela vai estar com umas coisinhas podres, folhinha morta, você vai tirar. E a emoção nada mais é do que assim, você vai estar olhando para o que ela está te mostrando. Que lado aqui eu vou ter que parar agora, né? Que tá precisando ser podado aqui, né? Então, assim, que essa plantinha, né? Essa emoção tá me mostrando sobre mim? O que eu tenho que elaborar
integrar para poder dissolver. Porque a emoção é isso, gente. Toda hora a gente está suscetível a ter emoções sobre as coisas, né, que acontecem. A emoção é uma reação fisiológica e neuronal que o cérebro tem, né, secreta hormônios e tal, através dos estímulos externos. Então, o que a gente vê cria uma emoção que a gente passa, sei lá, tal, cria uma emoção e a gente vai fazer alguma coisa com essa emoção. Então, é saber o que fazer com a emoção e não julgar, não criticar a emoção em si. Tô com raiva. Nossa, não posso, que a gente tava falando, não posso ter raiva. Não, já passei da fase, já passei, não, agora eu sou só zen, tô aqui na meditação e tal. Quando você faz isso, você está negando uma parte sua. E quando você está negando uma parte sua, você não está sendo uma pessoa integrada, uma pessoa inteira, né? Você está como se estivesse falando, não, eu não gosto dessa mão é muito feia, vou tirar, não me serve, não quero. E aí, como é que você fica sem a mão, sem as emoções, né? Não dá, não dá. Você negando partes suas, você só está simplesmente adiando uma, como eu digo, uma integração, enfim, uma coisa que você tem que fazer. Uma hora vai ter que fazer, vai ter que encarar, né? E negar a emoção é você negar a realidade também. Então, assim, tem correntes que dizem que a depressão é uma certa negação da realidade, é uma certa resistência da realidade. E a depressão vem com choros de tantos choros e tanta coisa que você não chorou. Tá então vai acumulando. Vai. E lembrando, né, que as emoções não trabalhadas, elas ficam reprimidas, elas começam a, depois de um tempo, surgir sintomas, né, ir para o corpo, e elas causam doenças sérias, câncer, depressão, né, coisas sérias, que a gente fala, não tem. Porque, às vezes, quando a gente fala doença psicossomática, a pessoa fala, não é psicossomática, existe a doença. Doença psicossomática não é que não existe no corpo, no exame, tem no exame. É que tem um fundo emocional. E também tem livros e estudos que comprovam que todas as doenças têm fundo emocional, né? Então, a gente tem que cuidar muito das emoções, como se fosse a coisa mais importante da nossa vida, né? Assim. E tá aí um psiquiatra que não me deixa mentir, doutor. Ele tá aqui, eu vi. Acho que essa pergunta da Gi, a gente pode recomendar aquele livro que você falou do Comunicação Não Violenta, né? Como ajudar a lidar com as suas emoções, né? Que foi o que a Rê falou, né? De ouvir, de acolher, né? Mas não sei se tem um direcionamento assim, né? Porque mãe, pai. Então, eu vou depois, se vocês quiserem, vão lá no meu Insta, eu vou colocar esses livros que a gente está falando todos lá. Mas assim, ó, ajudar os filhos a lidarem com as emoções, em primeiro lugar, tudo que você for fazer com seu filho, você tem que fazer com você, que é o que a gente estava falando. Então tem que ver se você e quem cuida da criança junto com você, marido, esposa, enfim, não importa, né? A pessoa, se vocês, os cuidadores dessa criança, dos filhos, eles sabem lidar com as emoções, como eles lidam com as emoções, se tá tudo bem, se não tá, enfim, né? Como que é a reação diante das emoções. Então, primeiro, você tem que olhar para você, porque é o que você vive que você está ensinando para o seu filho também, né? A gente fala que os filhos aprendem muito mais pelo exemplo, pelo que eles veem dos pais, do que o que os pais falam para os filhos. Então, em primeiro lugar, é isso que você tem que saber. Depois, assim, você pode sim ajudar muito os seus filhos quando eles chegarem em casa, por exemplo, falando: ai, mamãe, tô triste, meu amiguinho pegou minha borracha e sumiu. Você fala: ai, filho, imagina, que isso? A gente compra outra pra você, tá tudo bem. Você já acabou com a possibilidade dele tá expressando emoção, tá elaborando emoção, você tá conhecendo mais dele, você tá conhecendo mais sobre o que ele sente. Acabou. Então, é aquilo que a gente estava falando também de você, né? Falar para uma pessoa, imagina, sacode a poeira, a mesma coisa. Aproveita, eu sempre falo isso para todo mundo, gente. Aproveita tudo que a criança trouxer para explorar. Que você vai conhecer, você vai se conectar mais com a criança, você vai aprender sobre ela e você vai ensinar. Então, essa hora, que qualquer coisa que a criança chegue e fale, não tô afim de comer, tô sem fome. Em vez de falar, imagina, você tem que comer, blá, 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 blá.
antes disso, da obrigação, do cuidado, né, que a gente tem que ter para a sobrevivência da criança, pergunta. Sabe? Por que você tá sem fome? Vamos falar do que a criança está sentindo. Não é você colocar coisa na boca da criança. Não, não é. Você não tá sem fome. Você só tá com preguiça de comer. É. Vamos falar primeiro sobre essa expressão que a criança trouxe? Aí você explora bastante. Realmente você viu que ela tá. Porque tem criança, né? Que não sabe ainda direito o que sente. Você realmente viu que ela não é fome, realmente é preguiça. Aí você pode falar: ah, filho, eu tô achando que você tá com preguicinha de comer, eu te ajudo. Entende? Mas assim, aproveita essas horas para trabalhar isso. Então, assim, como lidar? Tudo que ele trouxer e falar e perguntar, você conversa. E antes de dar já um sermão, antes de você dar a resposta, pergunta dele, traz, faz dele vir. O que você acha? Como você sente? Ah, tá triste, filho? O que é tá triste? Como você tá? Como que é? Sabe? Porque a gente, adulto, parte do princípio que a criança fala, eu tô triste. Ah, já sei o que é triste. Então tá, então vamos falar sobre. Mas às vezes a criança vem e não é bem estar triste. Ela tá com raiva. Então você já aproveita para estar educando ela nesse sentido também. Então é isso, é ir conversando de uma forma aberta, sem direcionar, e indo através do que a criança vai trazendo, tá? E vai falando, e aí vai nomeando cada vez que a criança tiver. Quando é muito pequenininha, a gente tem que mesmo nomear. A criança tá lá, ah, né? Você fala, você tá aborrecida? Você tá triste, né? Assim, você que vai começando a nomear, né? Quando a criança é muito pequena. E aí, dependendo, conforme ela vai crescendo, você já vai podendo ter essa troca. E assim Uhum. vai, né? E é interessante, né? Porque a criança é algo muito. Eles estão muito espontâneos. E quando a gente faz, né, dentro da astrologia, tem muitos pais, né, principalmente mães, né, que encomendam um mapa dos filhos e tal. Às vezes acabou de nascer, que é um mapa, para poder entender melhor, né, os potenciais ali da criança. E na infância, o que é mais forte no ser humaninho é a lua. Então, quando a gente é criança, a gente expressa muito mais a nossa lua do que o nosso signo, do que o ascendente, Ah, né? Que fala do quê? Das emoções, né? E a criança tem muito essa espontaneidade mesmo, né? De, ai, não gostei, ai, isso não é legal. É, que né? cheiro ruim! Que coisa ruim! Você passa vergonha. Mas, A gente quer só. outro exemplo. Não é para cortar quando a criança fala, nossa, que cheiro ruim, né? No elevador, ou sei lá. Fala assim. Porque muitas vezes a criança faz a gente passar vergonha. Em vez de você É. cortar, aproveita a oportunidade para conversar, para ver o que sai dali. Nossa, filha, tá um cheiro estranho, né? Pois é, e tal. De vez em quando não vai ter jeito, né? Vai passar uma vergonha, mas assim, aproveita, sabe? Em vez de cortar, já dá... Não, não, fica quieto, imagina, não fica quieto, né? Ou a criança. Meu irmão, quando era pequenininho, entrava no elevador, minha mãe ensinou a falar bom dia, boa tarde, ele falava bom dia. Aí tinha uma pessoa lá que não falava bom dia, ele ficava bom dia, bom dia. O que ia fazer? A minha mãe ia falar, não, filho, fica quieto. Ela ensinou que tinha que falar bom dia e que estava certo. O outro que não falou. Então, assim, aí você tem que depois conversar com a criança. Filho, fala bom dia uma vez. Tá tudo bem se a pessoa não falar, né? Não grita. Enfim, mas sabe, é isso. É aprender, tudo vira um ensinamento. Se a gente souber controlar mais a nossa adultez, né? O nosso lado adulto que vê tudo com. Ai, travou. Voltou, Voltou, né? voltou. Voltou. Oi. Então, a gente tem muito essa coisa do controle, né? Muito forte. A Janaína. Eu já fiquei assim, afetou minha tireoide. Depois que falei tudo que senti, fiz tratamento de floral ajudou muito a não guardar o que fala. Fiz terapia e fui expressando. Muito bem, Janaína. Diz que a tireoide tem muito a ver com isso, né? Da gente guardar demais, né? Sim. Bom, Dona Lourdes, pais equilibrados, crianças mais felizes. Não é? Poderosa.
Rê, uma última pergunta. Diga. Na live estão presentes. Uma delícia. Vulnerabilidade é fraqueza? Hum. Hum, Nós achamos que sim, né? Porque tá fazendo eco para mim. Para você, tá bom? Tá normal pra mim. Porque assim, né? Vamos pensar que eu sou vulnerável. É você se expor, né? Vamos dar um exemplo, primeiro que eu acho que tá fácil. Por exemplo, falando de emoções, quando você vai falar para o outro que você gosta dele, né? Você vai lá se expor. Então, o que está acontecendo? Você está expondo um sentimento, entregando para o outro um sentimento, né? Né? O seu coração, assim. E você não sabe o que o outro vai fazer com isso. Isso é ser vulnerável. Quando você arrisca, quando você se mostra, quando você mostra suas emoções, né? Quando você. Acho que tem a ver também com espontaneidade, né? Com a nossa verdade, com assumir quem a gente é e assumir os nossos medos, a nossa fragilidade, o nosso lado mais imperfeito, que a gente chama, os nossos sentimentos. E eu acho, né? Eu acho não, se a gente for pensar tudo isso, exige muito mais coragem, né? E força para você fazer isso, para você ser vulnerável. Então, ser vulnerável é se expor, é se abrir, é se colocar no mundo, arriscar. Arriscar sem ter o controle e saber o que vem. Então, ser vulnerável no dicionário, né? Se a gente for ver, é alguma coisa assim de ser. Como é que é? Ser suscetível a se ferir, a ser magoado, enfim, é estar indefeso. E é isso, por isso que eu acho que a gente liga com fragilidade. Porque a gente vê como ser frágil, né? Assim, você não tá se defendendo, então parece que você tá frágil. É como se fosse uma tartaruguinha sem a casca. Tá frágil, É, né? é. Mas não é sinônimo de fragilidade. É porque talvez a gente se sinta exposto e isso gere uma fragilidade. Mas vulnerabilidade é o contrário, né? Ela tem muito mais a ver com coragem, com arriscar, com abrir mão do controle, porque você não tem garantias do que vai vir. Quando você fala para a pessoa, você não sabe se ela vai gostar, se ela vai retribuir, se ela vai tirar sarro, se ela vai contar para todo mundo, se ela vai te criticar. Então, ser vulnerável é simplesmente ser você. Desnudar-se, né? Se Ser você. mostrar. E aí, Então, João? oi? É, o João colocou voltei e falei, voltou. Ah, É, eu me lembrei da Brené Brown. sim, Tem um, não sei, né, se você já viu, se o pessoal aqui não viu, tem um, acho que é uma palestra dela que tem na Netflix. Você já viu, Rê? já. Mas Maravilhosa. eu esqueci o nome, mas se vocês É. colocarem Brené Brown lá no Netflix, vocês acham. Tem nas indicações do meu até agora isso. E tem um TED também dela, que foi o primeiro ela falando sobre vulnerabilidade. E tem vários livros que ela fala disso também. A Tem. coragem de E ser imperfeito, né? A arte da imperfeição. É exatamente assim. Ela fala muito disso e fala maravilhosamente bem, né? Ela fala da vergonha, né? E é isso, é se arriscar. Vulnerabilidade, eu acho que nada mais é do que se arriscar, apesar de poder ter feedbacks e respostas negativas. Então é você se Uhum. abrir. E a vulnerabilidade, ela conecta muito a gente, né? Meire, toda vez que você fala, corta, então eu não tô te ouvindo. Eita, será que é porque eu falo com você? É, Agora você não, isso. Fala de novo quando você falar, então, tá? tá. Porque senão eu não te ouço. Mas eu acho que é isso, né? Assim, a vulnerabilidade conecta a gente. A gente cria relações mais verdadeiras, mais intensas, porque a gente está sendo a gente. O que o outro vai fazer com isso é a questão do outro. E aí é uma questão da gente ver se a gente tem estrutura para arcar com as consequências, né? Então, aí entra a nossa coragem de ser vulnerável. Porque é isso, você vai arriscar. O que vier daquilo que você está mostrando, não se sabe. E aí você vai ver se aguenta ou não. A crítica, a zoeira. E eu acho que muitas vezes a gente tem medo de ser vulnerável, de se mostrar, de falar das emoções, né? Porque a gente não quer se machucar, né? E muitas vezes a gente já passou por situações onde a gente foi
zoado, criticado, né? Assim, ferido. A gente levou bronca quando a gente estava lá dançando, toda feliz, toda vulnerável, né? Quando a gente foi ridicularizado, a gente ficou com vergonha. Então, tudo isso criou na gente uma coisa assim: não é muito legal se mostrar, não é muito legal ser espontâneo, não é muito legal ser vulnerável, ou seja, se mostrar, mostrar as emoções. É que eu tô olhando, perguntar aqui qual que é o nome eu tô escrevendo aqui, é The Call to Cord. Isso é. Isso. Exatamente isso. E a gente tem essa necessidade, né, desse controle, né? Não, não pode sair. E por isso que muitas vezes a gente vai engolindo, engolindo, sabe? E vai deixando de ser a gente com medo do que o outro vai pensar, do julgamento do outro, né? E aquilo que a pergunta, como eu posso pensar mais em mim e não agradar tanto o outro? Sendo você, né? Assim, não tendo medo de ser vulnerável nesse sentido, não tendo medo de se mostrar e de correr risco de se dar mal porque você se mostrou. Mas aí você tem que pôr na balança. O que, que vale mais? Você não se mostrar ou você sofrer ou chorar porque foi esticada? Sei lá. Se a gente for ver hoje em dia, nas redes sociais, a gente tá muito vulnerável. A gente não tem essa consciência, mas a gente tá muito vulnerável a ataque, a haters, a críticas. E porque a gente pensa que a gente não vai ter isso. Então, assim, a gente não se sente tão vulnerável, mas a gente tá, porque a gente tá exposto. Toda vez que a gente está exposto, a gente pode estar vulnerável, pode ter, né, algo negativo. Mas a vida é assim, né? E eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, eu tenho a sensação de que a gente vai ficando mais vulnerável, porque a gente aprende a medir mais o que vale a pena, né? Correr atrás e do que vale a pena esconder, ou então ficar com medo ali de mostrar, né? Assim, não sei. Ou talvez seja uma coisa de cada um, mas assim, acho que é medir mesmo, né? O que, que você vai perder, o que, que você vai ganhar, se mostrando ou não se mostrando. Cada um Tá. sabe da sua vulnerabilidade e da onde aguenta, porque cada um tem seu limite. Muito bem. E a Kelinha colocou, eu tenho muito que aprender. Sou uma pessoa que às vezes não me conheço. Kelinha, todos nós, né? Essa questão que a gente falou, né, do autoconhecimento, de se olhar, de se perceber, é o resto da vida, gente. Sim. É o, né? É sempre. Porque a gente também está sempre se transformando, né? Então, você muda valores, muda prioridades, né? O que você gostava há 2 anos atrás, hoje em dia, ai, nada a ver, né? Ai, não gostava de laranja. Ai, então hoje eu estou usando uma blusinha laranja. Eu adoro laranja hoje. Então, a gente vai esse constante se conhecer, se desconhecer, enfim, né? E eu acho interessante, Rê, porque essa questão, né, da gente olhar, se buscar, é também é uma constante busca por esse equilíbrio da gente atender às nossas necessidades e também ajudar as pessoas ao nosso redor, trazer esse equilíbrio, né? Entre eu, o outro, o eu, né? O que que é meu, o que que é do outro. E foi o que o pessoal trouxe muito aqui, né, É, hoje. é. Pois é, eu acho que é isso, é uma eterna busca e construção do eu, do outro, do nós. E assim, para servir, eu vou usar até o termo servir, porque a Ju tá aí, né? Para servir melhor o outro, a gente tem que primeiro nos servir, né? Estar bem com a gente, estar um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento, autoconhecimento, né? Assim, tá um pouco mais, se amar bastante. Então, tá um pouco mais nesse sentido para a gente poder fazer alguma coisa efetiva pelo outro. Senão a gente não ajuda, a gente pode atrapalhar até, né? Como a gente falou. Ou não ajudar e, né, ficar por isso mesmo. Então, olhe primeiro para si, cuida de si. Quando a gente fala isso, não é no sentido de ser egoísta ou de que você, né, é a melhor a pessoa principal e só você vale a pena, só você é importante, não. Mas assim, você não consegue dar quando você não tem elaborado e trabalhado e bem em você. Porque é o que a gente estava falando, como é que você vai dar um apoio para alguém se você não consegue lidar com aquele assunto ainda, por exemplo? Você vai chorar junto, vai piorar a situação da pessoa, sei lá.
E não que chorar junto seja ruim, às vezes é muito importante chorar junto. Mas que você consiga, alguém tem que estar melhor ali para equilibrar a balança, né? Alguém tem que estar um pouco mais avançadinho, assim. Então, Isso, brasileiros e brasileiras. É o papo que dá pano para manga. É muito, muito gostoso, né? Conversar sobre isso, ainda mais com você, Rê. Nossa Senhora, que coisa. É muito gostoso te ouvir. ai, Isso não obrigada. foi uma live, isso foi uma aula. Muito bom, minha. Muito obrigada. A gente fez um pouquinho mais de 1 hora de live, 1 hora e 15. E a gente falou que ia ser rapidinho. Mas enfim, muito, muito obrigada. Gratidão mesmo. Fiquei muito feliz com a sua participação. Essa live vai ficar aqui. Vou deixar ela para depois, quem quiser, né, ver e tal. E precisamos repetir, com Uhum. certeza. Obrigada, minha querida. Gratidão a você por ter me chamado. Eu adoro falar sobre essas coisas, adoro falar com você, né? Nossos papos cabeça sempre são muito bons, então é ótimo. E eu espero ter ajudado, né? Contribuído aqui, certo? Estou à disposição sempre. Muito obrigada. Gente, vocês sigam a Rê lá, é o Thay agora, coloquei aqui nos comentários. Tem ela marcada no post aqui também, que eu fiz da live. Você vai colocar os livros, Rê? Como é que você vai fazer? Você vai colocar no seu Insta? Coloco. Ai, meu Deus, virou minha coisa aqui, né? Desculpa. Não sei o que eu faço de vez em quando. Eu ponho lá no Stories, no Insta, os livros que a Beleza. gente falou Daí todos. eu Tá. compartilho aqui com o pessoal. E aí, gente, quem quiser entrar em contato, né? Quem quiser saber mais do trabalho da Rê, manda mensagem lá, né? Recomendo o seu mapa astral, faz terapia básica, Sim, exatamente. gente. Então Quanto é mais autoconhecimento, melhor, né? Em todos os sentidos. isso. Bom, é isso, gente. Um beijo grande para Um todos beijo. vocês que participaram. Um beijo, Fê. Um beijo. Gratidão. Obrigada. Obrigada, querida. Tchau. Tchau.